Vocês estão tirando sarro de mim? Seus desgraçados. Eu disse que estávamos ferrados, achei que era sobre a gente. Galinha, levanta. O que houve? Levanta, acho que ele percebeu. Ele olhou direto pra gente, irmão, e ficamos paralisados. E aí, salve, eu sou o Gigi. Cara, irmão, não sei como é agora, mas no meu tempo apanhar era uma bênção dos céus. A gente não apanhou muitas vezes, só algumas vezes do nosso pai. A maioria ficava com marcas nas costas, irmão, parecendo tatuagem vermelha permanente. As marcas das varas sumiam e logo apareciam outras. Não vou falar dos que ficavam com os avós, esses apanhavam todo dia. O Moloch da Satana da avó dele apanhava quase sempre e às vezes levava uma surra forte. Tudo acabava com ele desmaiado na própria urina ou fezes. É, cara, não era brincadeira. E a avó do Assu também não ficava atrás. Tinham adestrado eles pior que cachorro e nem na escola era moleza. A professora da escola primária costumava bater com a mão direita, e se você fizesse algo grave, usava punições mais severas. A régua de madeira. Ela te dava 2 reguadas na palma da mão que ficava inchada por 2 dias. O pior é que você ainda tinha que escrever, senão levava mais 2. Na 4ª série, entrou um colega novo na nossa turma, um tal de Pana. Ele ficou um tempo atrás de uma menina, depois acabou saindo da nossa turma também. Agora, não sei de que escola esse cara Pana tinha vindo, mas ele não fazia as linhas no caderno e a professora viu. Ela mandou ele riscar as folhas onde escrevia. No dia seguinte, ele continuou escrevendo sem fazer as linhas. Ela deu 3 ou 4 tapas na orelha dele, depois 4 golpes com a régua de madeira nas palmas das mãos. Desde então, ele nunca esqueceu de fazer a linha. Na época, isso era comum. Se contasse para alguém, apanhava de novo. A disciplina era imposta com mão de ferro. Mesmo assim, eu tive sorte. Nossa professora era severa só quando errávamos, sem exagerar. Alunos da turma B, incluindo Costel, frequentemente saíam com as mãos sangrando após apanharem da professora, que batia como no artes marciais mistas. Na 5ª série dei sorte novamente. Nossa professora era a mais gentil. No pior dos casos, você recebia uma advertência e uma ameaça de baixar a nota de comportamento. Na 9ª série do ensino médio, nosso professor responsável era o de informática, muito gente boa e calmo. Ele parecia o Steve Jobs, sempre de suéter sobre camisa branca. E sim, sei que o certo é suéter. Nas minhas histórias, falo como quiser, lembrei da cena do suéter em Debbie e Lloyd. Recomendo muito o filme. Agora, voltando ao assunto. Depois do 9º ano, o nosso orientador mudou para outro colégio, e a nossa nova orientadora passou a ser a Ciuta, a professora de educação física. Com ela não tinha tapas, pesava 40 quilos com roupa. Às vezes ela gritava com a gente, principalmente quando era sobre dinheiro para o fundo da turma. No resto, ela era indiferente. Sabíamos que nenhum problema do grupo ou da turma seria resolvido. Ninguém a levava a sério, mesmo que quisesse agir, havia hierarquia entre professores, e ela estava no fim dela. Na 9ª série, nosso orientador de informática e o da turma A de matemática tinham o mesmo nível hierárquico. Mas a partir da 10ª série nós ficamos mais por conta própria. Depois que compramos uma porta nova, cortinas, janelas e pintamos a sala na 9ª série, na 10ª, a turma A se mudou pra lá. E nós ficamos numa sala com janelas quebradas e uma porta toda acabada. E assim ficou. Como confiar na Ciuta? No inverno, usávamos casaco e gorro de tanto frio e deixávamos a lixeira na porta para ela não abrir com o vento. Pagávamos o fundo da escola e da turma à toa. Enfim, a ideia é que o professor de matemática era firmeza, e a Ciuta não, cara. Às vezes eu me imaginava em um tanque, como no filme da Segunda Guerra, destruindo o colégio. Ou pelo menos eu atirava uma bala de canhão perto dele. Quebrava todas as janelas das salas de aula. Assim pelo menos todos éramos iguais, todos ficávamos no frio. O professor de matemática era inteligente, pensativo e frequentemente olhava pela janela, perdido em pensamentos. O Teorema de Pitágoras diz que em um triângulo retângulo, a soma dos catetos equivale ao quadrado da hipotenusa. Um aluno como o Godinho perguntava: "Professor, e se todos estiverem à 3ª potência?" Boa pergunta, parabéns, você tirou 10. Era tão fácil tirar um 10 com ele. Você fazia uma pergunta boba, e ele, além de não marcar falta, era o professor mais gente boa. Frequentemente jogávamos truco na aula dele, mas ele mudava em certas situações. Ele virava uma fera, um super saiyajin, um maluco violento que dava aula de matemática. Ele se irritava quando você falava, enquanto ele refletia sobre a pergunta boba de um colega, quando coçava o cavanhaque e olhava pela janela.
Na nona série não sabíamos disso. Depois que o gordo fez a pergunta idiota, ele olhava pela janela. Todos olhavam para ele em silêncio, sem entender a situação, até o gordo perguntar novamente. Mas e se fosse a quarta potência? Ele mudou a expressão. Tinha um olhar de assassino em série, gesticulava com as mãos quase como um boxeador e olhava fixamente para o gordo. O que você disse, hein? Vai me interromper? Não, senhor professor. Eu só estava perguntando se... Mas o que ele podia falar se esse já tinha jogado vários pedaços de giz nele? Um atingiu ele, outro Lupiano e outro Naie, todos na frente, e mais dois. Pararam na parede de trás. Seu sem noção. Qual é, cara? Você é maluco? Tá me chamando de maluco, seu idiota? Pega um triângulo de madeira da mesa, usado para desenhar no quadro. Dom, abaixa, o maluco vai jogar. Já foi. Ainda bem que o gordo se esquivou, só raspou um pouco o cabelo dele e cravou na parede atrás da sala. Sai pra fora na minha aula, você não entra mais. O gordo saiu, o professor se acalmou e depois de alguns dias estava procurando ele para chamar de volta para as aulas. Ele já tinha a resposta da pergunta do professor. Desde então, sabíamos que podíamos fazer o que quiséssemos na aula. Enquanto esse não filosofava sobre perguntas existenciais, como por que 1 elevado a qualquer potência ou qualquer número elevado a zero é 1. Um pouco mais tarde, íamos descobrir que o professor de matemática tinha outros gatilhos desses. Já tinham se passado alguns meses desde o começo do ano letivo, e tanto a nossa turma quanto a turma do Dilil já conhecíamos ele bem. Pelo menos era o que achávamos. Com o pessoal do A, ele era um pouco mais severo, já que também era o orientador deles. E ele perdia a paciência com mais frequência. Como aquele maluco gritava: "Quem, Dilil?" "O orientador." Tivemos aula com ele. "Seu rosto está vermelho porque ele te pegou?" "Não, ele jogou giz em mim e no Manche." "E com você, qual foi o problema? Porque esse aqui eu sei que é meio burro." Ele perguntou alguma coisa pra gente. Esse doido aqui estava falando do irmão dele. "O que foi, mané? Ele te deu uma boa lição." "E aí, caipira, que burrice." "Eu sou doido, cara, eu sou doido." "Doidão, e com o que você falava do seu irmão?" "Com aquela vesga dele, dane-se. Briguei com ela." "O que foi, cara? É sua cunhada. Olha que eu te dou uma também, Gigi." Depois passam mais semanas. Na aula de matemática, fizemos com o pessoal do A no laboratório de química. Às vezes tínhamos aulas assim, principalmente de matemática ou romeno. Eu e Gaena voltávamos de uma degustação de cerveja. Cada um de nós tinha alguns litros no corpo e estávamos bem tontos. Então sentamos nos últimos bancos, perto de Dom e Masga. A aula começou e deitamos a cabeça na carteira quase dormindo. Não era a primeira vez. Sabíamos que o professor não falaria nada, ainda mais com 2 turmas na aula. "Gigi, que aula. Matemática, cala a boca." Enquanto estávamos lá, de repente ouvimos o professor de matemática gritar: "Vocês estão tirando sarro de mim, seus desgraçados?" Eu falei que a gente se ferrou, achei que ele tava falando da gente. "Galinha, levanta aí, cara. O que foi? O que você quer? Levanta logo." Acho que ele percebeu a gente. Ele estava olhando direto pra gente, cara. Nós dois ficamos paralisados ali. "Vocês estão jogando cartas?" "Que nada, só estávamos dormindo no banco." Eu olho pro Dom e pro Masga, talvez fossem eles jogando. "Não estamos jogando, Gigi." Esse cara continuava olhando feio pra gente. De pé, seu sem vergonha. Agora. Eu olho pro Gaena. A gente se levanta. "Levantem-se, idiotas, senão ele pega todo mundo." Mas bem na hora que a gente ia se levantar, se levantam de Lil, Mante, Alin e Andrea. Eles estavam algumas carteiras à nossa frente. Era com eles que ele falava. Os 4 estavam jogando cartas. Eu sabia que isso não deixaria o professor furioso, pois jogávamos cartas várias vezes e ele nunca reclamava. Mas parece que, ao refletir sobre a vida no universo, alguém perguntou por que 2 mais 2 não é igual a 5 ou algo assim, e ele olhava pensativo pela janela, coçando o cavanhaque. O idiota do Alin começou a rir. Ele tinha ganhado no Macau. "Eu escapei, Gaina, vai com a sua cerveja." "O que foi, cara? Não gostou?" E ele manda esses caras mostrarem os cadernos, pra ver o que escreveram. Quando ouviu, Dilil pegou o caderno do Alin. Alin e Andrea tinham escrito mais algumas coisas. Dilil e Mante, nada. Pegou meu caderno, devolve, cara, o caderno. "Ele mente, professor. É meu. É dele, professor." Olhou pra esses 2 nos cadernos. Dilil tinha algo escrito lá. Na verdade, era Alin, porque o caderno era dele. Mante mostrou algo mais antigo, mas conseguiu enganar. Andrea era uma garota. Ele nem anotou, e sobrou pra Alin, pois tinha implicância com ele por tê-lo incomodado. "Por que não escreveu? Está zombando da aula?" "Eu escrevi, mas ele pegou meu caderno." Porque mente, vi que não estava escrevendo. E que soco que ele deu na barriga desse aí? Nenhum de nós esperava por isso. Ele deu mais socos e Alin pulou pelas carteiras, sendo perseguido de fileira em fileira. "Veja o que vai sobrar pra gente, Gigi. Fique quieta, abaixe a cabeça." Ele tropeça. O professor de matemática, Alin, chega na porta, mas no desespero dele, ao invés de pegar na maçaneta, ficou procurando pela dobradiça. Estava perdido. O professor já tinha alcançado ele e estava dando chutes por trás. Depois de uns 7, 8 chutes, ele conseguiu abrir a porta e fugiu.
Esse de matemática foi até a mesa e deu alguns socos nela. Não demorou muito e logo tocou o sinal de saída. Achei o Alim no vale. Por que pegou meu caderno? Não tinha o que fazer. Você sabe que ele implica comigo. Por sua causa ele me bateu. Você também devia ter mostrado uma lição antiga pra ele, igual o Manchi fez. Como, Gigi? Se eu nem estava com o caderno comigo? Vai pro inferno com esse seu Macawa, você me bateu? Ele me bateu, Gaina? Eu acho que sim, ele te bateu bem mesmo. Eu sou de Liu, cara. Deixa ele, de Liu. Não vê que ele já apanhou bastante? De Liu contou pra gente que ele também já levou uma vez. E outros, mas nenhum tão forte quanto a Lin. Além disso, a mesa deles tinha uns 2 buracos dos socos desse cara. Quando terminaram o segundo grau, já tinham 5. Enfim, foi aí que percebemos que não era brincadeira com esse cara. Tinha que escrever durante a aula, era mais seguro nem ir. Ultimamente, ele dava notas altas. Por isso, passamos a ir raramente às aulas e ele nem nos reconhecia mais. Apesar dos defeitos, era um ótimo orientador, sempre ajudando e justificando as faltas deles. Se tinham problemas com um professor, ele resolvia, diferente de Ciuta. Terminamos o 9º ano, começamos o 10º com uma nova professora de informática e com novos computadores. A União Europeia tinha acabado de doar computadores novos, e o nosso colégio também recebeu. Os antigos foram desligados e preparados para serem levados para uma escola primária da região. Saio com Dom para fumar no pátio quando Diliu passa. E aí, Gigi? Vem cá, quero te mostrar algo. O que foi, cara? Cheguem mais perto. Shnuokuhu. Ele pega do bolso uma bolinha de mouse que roubou do laboratório de informática. Naquela época, os mouses tinham uma bolinha para mover o cursor, não eram ópticos. A bolinha saía facilmente para ser limpa de poeira, de sujeira. Você é maluco, cara? Você roubou isso? Que maluco, eu sou o Diliu. Eu devolvo, eles nem percebem. Tranquilo, amigo? Vai vir comigo, Gigi? Ele não vai, deixa ele. Por que você pulou, cara? Cadê galinha? Ele não veio. Diz pra ele que estou procurando por ele e se quiser bilhetes me avisa. Vai embora, Diliu. Não vai, Gigi. Não vou, Dom. Fiquei maluco. O ouriço vem também. Não diga ao ouriço que o bobo vai. No segundo intervalo, Diliu encontrou Galinha. Levou ele, Manchi e Alim também. Ele roubou de lá umas bolinhas daquelas, teclados, algumas plaquinhas de RAM, até mesmo um disco rígido. Galinha ficou de vigia e também ganhou bolinhas de mouse. Olha, Didi, quer uma? Sai com isso. Te bato. O que foi? Joga fora, idiota. Horas depois, já diziam na escola que uns caras tinham roubado de lá. Após 2 dias, descobriram que Didi e Tilica estavam entre os ladrões, pegos com bolinhas na mochila. Eles souberam pelo Diliu e entregaram todos. Galinha ficou apavorado e correu para casa. Horas depois, encontro Manqui, Alim e Diliu no pátio da escola. Alim e Manqui estavam com o rosto vermelho e Diliu com os olhos roxos e inchados. O que houve com vocês? Por culpa desse idiota, quase fomos expulsos. O diretor me bateu. Gigi começou a me contar a história. Ele veio com um olhar de psicopata e nos chamou à mesa. Vocês sabem o que fizeram, não sabem? Não fizemos nada. Ele deu um tapa e caiu no chão. Bateu forte, já apanhei dele antes. O que você quer? Cala a boca ou te bato, baixinho? Depois pegou este. Por que roubaram? Só brincamos com elas, professor. Bati nele, ele chorou. Me acertou na orelha, fiquei surdo. Cala a boca, mulher. Por que você está com os olhos roxos? Depois veio, me deu 3 tapas, mas permaneci de pé. Por que diabos você não caiu? Eu sou mulher, igual a esses? Eu sou de Liu, Gigi. Depois me deu 2 socos, no segundo eu apaguei. Acordei com uma mulher do meu lado, me jogando água. Tiraram 2 pontos da nossa conduta e ele disse que resolveu, mas pediu silêncio. E Gaina? Ele também sabe? Alim contou pra ele. Mais alguém? Gaina da turma B? Não conheço. Da sua turma, eu disse. Não, ninguém. Só a professora de informática, o diretor e o professor de matemática sabiam disso. Jica, Tilica e 2 colegas sabiam. O diretor era o orientador. Todos perderam 2 pontos na conduta. Ordenaram trazer o que roubaram e manter segredo. Assim Gaina escapou. O professor de matemática não sabia seu nome e nem o procurou. Ele também faltou 1 semana na escola. No dia seguinte, devolveram o que roubaram e Diliu faltou à escola por 1 semana. Encontrei o Diliu no ponto de ônibus com o lábio cortado e olho roxo. O outro já estava melhor. O que houve, cara? Quem te bateu? Ninguém, Gigi. Escorreguei no banheiro. De novo? Não conte pra ninguém. Quer uma bolinha? Onde conseguiu? Guardei algumas, além de um disco rígido e RAM. Sou burro como eles. Pelo menos não apanhei à toa. E ainda foram 2 vezes. Não conta nada. Pega isso também. Peguei a bolinha, e caso vocês não tenham percebido, a segunda surra ele levou do pai dele, porque aquele de matemática ligou pros pais, e o pai dele batia nele pra valer toda vez. Esse professor de matemática era o mais permissivo, não dava falta nem deixava ninguém de recuperação.
Mas se você pisasse no calo dele, apanhava feio dele, principalmente a turma onde ele era o professor responsável. Diliu continuou doido e teve sorte, pois o professor de matemática o ajudou várias vezes. Por que ele não caiu como Manti e Alin? Não queria que a turma risse dele. Ele já apanhava do pai, que batia mais forte. Talvez por isso fosse doido. Se você gostou da história, aperta aí no botão de like, cara, e se inscreve no canal. O que a gente pode aprender com essa história? Às vezes é melhor se jogar no chão do que continuar apanhando, e o mouse já teve bolinha antes. Até a próxima vez, a gente se encontra